Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha. Meu nome é Thiago e vamos de pré-jogo hoje falar de Vasco e Flamengo, Fluminense e Volta Redonda. Solta a vinheta. De volta da vinheta, vamos falar do Vasco e Flamengo. O jogo vai acontecer hoje, como eu prometi no último vídeo, vai ter pré-jogo. Infelizmente, o Flamengo tem a doutrina, o Felipe Luiz tem esse entendimento de fazer a pré-eleção dando a escalação do time. Então não sei quem ele pode escalar. Eu tenho uma noção, mas eu não sei qual vai ser o time titular. Então vou tentar escalar o time como se eu fosse Felipe Luiz. Bom, o Rossi é indiscutível, ele é um goleiro que não toma gols há mais de 7 jogos, então eu acho que ele não tomou gol na realidade nesse início de ano. Então Rossi, Wesley, Léo Ortiz, talvez se o Danilo está recuperado, já foi liberado, mas não acredito que ele vai entrar. Então, muito provavelmente o Léo Pereira, o Varela, como volante, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique. Vamos lá. O Danilo pode voltar a jogar, está liberado pelo departamento médico. Ele tinha sentido um desconforto, ele foi convocado. Aí eu não sei se ele vai fazer um controle de cargo, ou o Flamengo vai entender, ou o Flamengo vai descartar essa convocação e falar: preciso que você jogue, e ele vai entrar no jogo. Corre um perigo muito grande. Além disso, o Ayrton Lucas, que atua como lateral esquerdo, ele também está recuperado, está pronto para jogar, só que o Varela tem feito um jogo muito bom, principalmente defensivo. Uma vez que o Flamengo tem um manual embaixo do braço, o resultado embaixo do braço, eu não acredito que o Felipe Luiz vai dispor de um lateral que marca bem para um lateral que ataca bem. Talvez ele entre no segundo tempo ou no momento de necessidade numa linha avançada, mas não agora, certo? Além desses jogadores, nós temos o De La Cruz, que sentiu que estava machucado, depois cortou o pé em casa, bem perto do carnaval, né? Mas tudo bem. E, bom, ele poderia entrar no lugar do Luiz Araújo. De novo, ao meu ver, não faria substituição. O Luiz Araújo vem jogando muito bem. Ele vem se dispondo muito bem no ataque. No jogo passado ele colocou uma bola na trave. E aí, o Plata eu não acredito que vá sair. O Juninho, também recuperado, muito tempo, inativo. Eu não acredito que entre como titular. Se entrar, caso o Flamengo esteja ganhando, talvez ele entre na segunda metade do jogo, ou caso o Bruno Henrique se machuque, né? Espero que não, o Bruno Henrique é um excelente jogador. Para mim, tinha que estar na lista de convocação da seleção brasileira. Trocaria um pouco os nomes dos jogadores, entendeu? Ali, mas não vou fazer... Posso até fazer um vídeo depois falando sobre isso. Bom, talvez ele entre, o Juninho entre numa segunda metade, se o Bruno Henrique sentir antes, mas não acredito que ele vá jogar. Bom, já falei do Flamengo, vamos falar do Vasco da Gama. O Vasco da Gama, para mim, não vai ter nenhuma alteração do último jogo. Salvo engano, vai sair o Matheus Carvalho, que atuou pelo lado esquerdo de campo no jogo contra o Flamengo. Eu acho que o Carille não vai entrar com 3 volantes, eu acho que não. Porém, caso ele entre, beleza, vamos dar as duas escalações. Primeiro, com 2 volantes somente, certo? Não vai mudar pouca coisa. Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas, Piton, Hugo Moura, Paulinho de Paula. Lembrando que o Tietê tá com um desgaste no ligamento. Não é desgaste a palavra, eu acho que é um princípio de rompimento no ligamento do joelho. Ele está afastado. Isso dá mais uma oportunidade ao Paulinho, que tem uma entrega física muito grande. A gente vê isso, certo? Bom, aí nós jogaríamos Coutinho mais avançado, Nuno Moreira, Ryan, Verratti. Certo? Além disso, se ele jogar com 3 volantes, você tira o Nuno Moreira, coloca o Matheus Carvalho jogando pelo lado esquerdo, o Hugo Moura centralizado e o Paulinho de Paula jogando como pelo lado direito. O ataque ficaria Coutinho, Verratti e Ryan. As duas escalações para mim fazem sentido e eu não faria nenhuma das duas. Ah, mas por quê? O Flamengo tem a possibilidade de... Como eu posso dizer? De ganhar o jogo sentando no resultado. Ele não precisa fazer nada. O Vasco vai ter que propor o resultado. Então eu, na minha humilde opinião, vendo o último jogo, eu escalaria a linha de defesa igual, os volantes também igual, não faria poucas modificações. O Nuno Moreira pela esquerda, o Ryan como centroavante.
E aí vem talvez a maior novidade, que eu colocaria o Lloyd Augusto na ponta direita. No último jogo a gente viu que ele quer o um contra um, ele quer jogar em cima do lateral ou do volante, ele tem vontade. Talvez ele não tenha qualidade, mas vontade a gente não pode negar que ele tenha. E aí que tá. Nesse jogo, o Verratti pode ser muito importante, ainda mais para um segundo tempo. Por que para um segundo tempo? Ou eu começaria com o Verratti e deixaria o Ryan para o segundo tempo, mas a questão maior não é essa. Ou talvez o Carille faça isso, ele deixa o Ryan e o Verratti, tiraria o Verratti no segundo tempo, colocaria o Ryan de centroavante, colocaria o Lloyd ali pela direita. Porque eu não gosto de ver o Lloyd jogar pela esquerda, ele joga deslocado, ele joga, não joga mal, mas ele joga desconfortável, dá pra ver. No jogo contra o Nova Iguaçu, ele atravessou o campo inteiro para poder ficar do lado direito, tocar com o Garré, com o PH, com quem tivesse lá, porque ele não se sente bem ali. Agora, logicamente, ele ganha para jogar, se mandarem jogar pro lado esquerdo, vai ter que dar o tempo de adaptação pro lado esquerdo, isso aí realmente não tem o que fazer, né? Bom, sendo assim, o jogo vai ser no Maracanã, vai ser às 15h45, tem mais de 40 mil ingressos vendidos já, a maioria vai ser, sim, acredito, para a torcida do Flamengo, a torcida do Vasco, em que pese ganhou do Nova Iguaçu, vem de um período muito difícil, o Vasco está passando por várias questões, recuperação judicial, atraso na reforma de São Januário, notícias sobre a 777 querendo interferir no futebol, falando que o Vasco Associativo está fazendo a apropriação indébita. Eu vi várias notícias nesse sentido, e é muito triste, porque o Vasco tem uma história tão grande, a camisa reflete a história dele, o que está escrito nela, no caso, e ele vem passando por esses perrengues, né, com essa dificuldade. Bom, vamos falar do próximo time? Bom, vamos falar do Fluminense Volta Redonda. É o jogo que vai acontecer domingo às 18 horas. É o jogo que está mais distante, então eu tenho poucas informações. Se eu tenho poucas do Flamengo, eu tenho menos ainda do Volta Redonda e Fluminense. Importante dizer que o jogo vai acontecer no estádio do Volta Redonda, certo? E o prefeito da cidade fez questão de fomentar essa ideia. Primeiro, para prestigiar os torcedores do Volta Redonda, que teriam que se deslocar até o Rio de Janeiro para poder ver o jogo no Maracanã, além de ser claramente a casa do Fluminense. O Volta Redonda lá estaria em desvantagem, mas aí que está o detalhe. A escalação do Fluminense muito provavelmente vai ser uma mista, eu não entraria com o time titular. O Fluminense acabou de jogar a Copa do Brasil, os jogadores jogarem em alta intensidade no Rio Grande do Sul contra o Caxias, eu não acho que tenha necessidade de jogar com um time titular. O Fluminense pode perder por 3 gols de diferença. Note, ele pode perder de 3-0 que ele se classifica. E aí que tá. O time que estão especulando que vai entrar é praticamente time titular. Fábio, aí vem Samuel Xavier e Guga, eu prefiro o Guga, então eu vou colocar o Guga. O Ignacio, o Fuentes, o Freitas e Fuentes, o Martinelli, o Hércules, o Arias, Canóbio, o Serna e o Cano. Só que eu não colocaria o Cano. O Cano vai ter um jogo muito difícil contra o Flamengo. Eu colocaria o reserva. A menos que o Cano fale, eu quero jogar, eu fiz 100 gols, eu quero fazer 101, na verdade, já marcou o 101º, eu quero fazer mais gols. Aí coloca o Cano, pergunta para os jogadores, eu conversaria muito. Por exemplo, o Arias, se tivesse a possibilidade, eu não colocaria ele para jogar. O campo do Volta Redonda, o Raulino de Oliveira, não é um gramado tão bom, isso pode prejudicar os jogadores, então eu faria esse controle. Por exemplo, tem a possibilidade de não colocar o Ignacio, que está sendo uma pessoa que está jogando todos os jogos, talvez eu não colocasse ele. Talvez eu colocasse o Thiago Silva, deixasse o Ignacio no banco. O Hércules mesmo, que está entrando somente no segundo tempo, talvez ele desse a oportunidade de ele entrar no primeiro para jogar do lado do Martinelli, ou até mesmo Otávio e Hércules, para dar ritmo de jogo a eles. Eu tentaria colocar outro na função do Arias, eu não colocaria o Arias. Para mim, deixar ele afastado ali seria a melhor maneira para preservar, porque muito provavelmente eles vão jogar contra o Flamengo e não tem dúvida, não tem argumento que me gere essa dúvida. Porque, gente, vamos sinceramente. Nós temos o Arias, que está jogando como um camisa 10, um falso 10, às vezes até um 8, né? Na seleção colombiana, acho que é colombiana, se não for colombiana eu vou corrigir aqui, mas eu tenho quase certeza que ele é da Colômbia.
ele joga ali numa linha quase que fosse como um volante para deixar o James Rodrigues mais solto para criar jogada. Inclusive é um máximo da seleção lá, o James é o pensante, é o camisa 10, né? Muito parecido com o que acontece com o Ganso. É claro que o Ganso tem muito mais entrega e qualidade, na minha opinião, que o James apresentou aqui no Brasil, tá? Bom, sendo assim, eu acredito que o Fluminense vai ganhar esse jogo, não tem muito o que você... Ah, mas o Fluminense vai ganhar o jogo, a meu ver, certo? É um time melhor, é um time que, em pese de estar treinando há menos tempo que o Volta Redonda voltou a treinar no final do ano passado, o Fluminense só no início desse ano. A qualidade individual vai prevalecer. Eu não jogaria com o time titular, eu acredito que o Fluminense também não faça isso, não tem necessidade, né? E, bom, e tem a notícia, né? O prefeito de Volta Redonda, ele falou que caso o Volta Redonda ganhe, os empresários de Volta Redonda vão dar um bicho de 40 mil para cada jogador e membro da comissão técnica. Eu não sei se isso vai fazer muita diferença, porque são 4 gols, entendeu? Se em que pese o Volta Redonda pode ganhar de 1-0 e ganhar. Não, ele falou da classificação. Salvo engano, foi a classificação. Exatamente, não foi só ganhar, não. Foi classificar. Então, o Volta Redonda tem que fazer 4 gols, porque ele tem a vantagem do empate, certo? Ele vai ganhar um, vai ganhar outro. O Fluminense ganhou um, ele vai ganhar outro, mas o saldo de gols, salvo engano, ele passa pela classificação na primeira rodada da fase do Carioca, né? E isso aí, gente. O Fluminense tem um caminho bem mais fácil, muito provavelmente vai enfrentar, eu não gosto de falar, mas provavelmente vai enfrentar o Flamengo, certo? Porque o Vasco joga na casa do adversário. O Maracanã é nosso. Não, São Januário é nosso. O Caldeirão é nosso. O Maracanã não é. Para mim, o Maracanã é do Flamengo e do Fluminense. Porque quando você tem que pedir bênção ao Flamengo, ao Fluminense, à Justiça e ao Estado, o estádio não é seu. O estádio é do Flamengo. E o Vasco, acho que eu não falei no vídeo que eu fiz sobre o pós-jogo do Vasco e Flamengo, nem no giro da rodada, mas o Vasco fez muito bem em levar o jogo pro Nilton Santos. Mas deu pouco público, o Vascaíno não gosta, tudo bem. Mas eu não senti o Flamengo confortável. E hoje eu acho que o Flamengo vai jogar confortável, certo? Bom, esse foi o giro. Eu acho que o Flamengo, se não ganhar, queria muito que o Vasco ganhasse, mas eu acho que a vitória pode ser do Flamengo numa bola igual do último jogo, numa bola que ninguém esperava nada, certo? E também acho que o Fluminense ganha 2-0 Fluminense, mesmo na casa do Volta Redonda. E aí, o que você acha? Você concorda comigo? Discorda? Deixa o like, deixa o dislike, deixa o comentário aí. Tamo junto, vai!